Olá, está começando mais um Mar Sem Fim com foco nas unidades de conservação, nas poucas unidades de conservação federais da zona costeira brasileira. No programa passado, nós começamos a mostrar a APA Costa dos Corais, que é a maior unidade de conservação marinha brasileira, 400 mil hectares entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Você viu uma ocupação desordenada, pelo menos nisso a APA não conseguiu resolver. A especulação imobiliária continua avançando apesar de tudo e esse é um dos focos da APA, promover uma ocupação ordenada, coisa que não tem acontecido. E ainda vimos o peixe-boi marinho em Porto de Pedras. No programa de hoje, nesse primeiro bloco, continuamos com a APA Costa dos Corais. Mar Sem Fim, hoje na APA Costa dos Corais. E olhe, para minha surpresa, temos motivos para estar esperançosos. E justamente numa APA, cala-te boca, que eu sempre digo que é permissiva demais. Mas é aqui que o professor Mauro está fazendo um trabalho espetacular, um dos mais legais que eu vi em todas essas visitas até agora. Tudo isso aqui é uma área de corais muito degradados, que estavam muito próximos da costa, muito batidos, despejo de rio, poluentes e pesca. O professor conseguiu fechar isso, está fazendo um estudo para mostrar a regeneração da flora e da fauna. Nós vamos chegar lá pertinho e ver como que é isso. Os recifes no Brasil se distribuem ao longo de 3.000 quilômetros, né? E essa região, na parte mais norte dos estados do Nordeste, concentra a maior formação de recifes costeiros de toda essa parte, desde de Natal até o Rio São Francisco. Isso é uma importância muito grande em termos sociais, em termos econômicos, e é a principal fonte de proteína marinha para as populações locais e também para a pesca comercial. E como é que analisa o ecossistema coral entre os diversos ecossistemas marinhos? Qual é a importância dos corais? Os recifes de coral são conhecidos como os ambientes mais ricos em biodiversidade dos mares, né? Eles podem concentrar até mais de 1 milhão de espécies em pequenas áreas. Então são ambientes bastante produtivos que precisam de águas claras e mornas para crescerem. Bom, você estava falando que em 97 começou uma proposta de montar um plano de manejo que acabou redundando na APA, né? Eu queria que explicasse isso. Então, em 1997, um movimento dos pesquisadores brasileiros que trabalhavam com recifes de coral propuseram para o governo brasileiro um plano de ação para a proteção dos ecossistemas recifais brasileiros. Isso nasceu depois da realização de um workshop internacional e que culminou na criação de uma proposta de criação da APA Costa dos Corais, justamente para abranger essa faixa de recifes costeiros que não tinham nenhuma proteção legal. Por falar nisso, também se sabe de que historicamente os recifes do Nordeste sofreram bastante, né, professor? Os recifes costeiros, como eram muito próximos da costa, vem sofrendo desde a época da colonização com uma intensa atividade de pesca e também com uma atividade bastante destrutiva que foi proibida nos anos 70, que era a extração do substrato recifal, né, do carbonato de cálcio dos recifes de coral para a extração do cal. Bom, e você estava falando então que a decisão foi tornar uma área fechada aqui em Tamandaré, né? Parece que é a única experiência dessa para evitar a pesca. Eu queria que explicasse um pouco mais. Após a criação da APA, a nossa principal preocupação foi desenvolver atividades para recuperar o estado original dos recifes de coral, uma vez que eles estavam muito degradados. Era uma situação de degradação muito grande. Então, em 1999, foi criado o primeiro experimento de recuperação recifal que a gente conhece hoje como Área Fechada de Tamandaré e na APA, Zona de Preservação da Vida Marinha. Esse experimento é o mais longo experimento de recuperação recifal no Brasil, é bastante controlado, ele é controlado com a participação da comunidade local de pescadores, e teve os resultados foram impressionantes.
logo após o primeiro ano de fechamento, a gente já começou a ver uma recuperação nas espécies de peixe. E depois de 16 anos que completou esse ano, a área fechada de Tamandaré, a mudança ecossistema é muito grande. O senhor estava falando também que no começo houve uma certa reação dos pescadores, porque eles vinham pescar aqui e hoje parece que eles são fãs dessa experiência. Inicialmente houve uma resistência dos pescadores porque eles não queriam que se fechasse uma área que eles tradicionalmente pescavam. Mas ao longo do tempo eles começaram a ver que essa área, pequena área de 440 hectares, que é a área aqui de Tamandaré, começou a produzir peixe, começou a produzir lagosta e polvo, que eventualmente sai da área fechada e eles pegam um bicho muito maior na área de entorno, né? Então, a produção pesqueira da área fechada ficou visível para os pescadores e hoje eles veem a importância de se manter essa área do jeito que ela está. Professor, como é que é feito isso? Quem é que mantém, quem é que ajuda, quais são os parceiros? A área fechada hoje é mantida com uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e o ICMBio, através do CPN e da APA, e com apoio financeiro de algumas ONGs. Atualmente, a área fechada tem sido mantida financeiramente com apoio da SOS Mata Atlântica e da Fundação Toyota do Brasil. Agora, para encerrar, o senhor estava falando também que não adianta só separar o Recife, né? Porque os peixes que moram aqui, eles têm toda uma área de vida, né? Que depende de mangue, também do talude. Eu queria que explicasse esse ciclo de vida. A maior parte das espécies marinhas tem um ciclo de vida longo e passa por várias fases ou vários habitats marinhos. Por exemplo, as espécies de peixe comercial como os vermelhos ou do grupo dos lutijanídeos, que são os pargos, as ciobas, eles iniciam seu ciclo de vida como larva no mangue, eles crescem até um determinado tamanho, passam depois de juvenis para os recifes costeiros, vão crescendo e vão indo para o fundo e vão se reproduzir na borda da plataforma continental. Nessa reprodução, os ovos e as larvas voltam para o mangue e o ciclo é fechado. Então é importante que num esquema de proteção, no esquema que a gente queira manter uma produção pesqueira, que todos esses hábitats marinhos sejam preservados para que os estoques pesqueiros consigam fechar o ciclo e serem produtivamente sustentáveis ao longo dos tempos. O Mar Sem Fim volta já já.